Olá, Cinerauta, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje vamos falar um pouco sobre como assistir Star Trek. Tem uma maneira certa, uma maneira errada, a gente está assistindo errado e hoje eu tenho uma especialista aqui do meu lado, uma fã de carteirinha desde praticamente quando nasceu. Oi amor, tudo jóia? Tudo bem? Tô super feliz de vir falar da franquia que eu mais gosto, que é Jornada nas Estrelas ou Star Trek. E é uma coisa que todo mundo confunde, né? O pessoal fala, ou é Jornada nas Estrelas, ou é Star Trek e tal. Então, assim, essa coisa de falar inglês começou um pouquinho de uns anos pra cá. Antes o pessoal só vivia falando Jornada nas Estrelas, e aí começou a vir um pouco pra cá. Mas, depois da vinheta. Então bora começar falando como assistir Star Trek da maneira correta. Por qual linha do tempo, de que jeito, cronológico, da linha do tempo Kelvin, da maneira de lançamento, qual é a certa, na sua humilde opinião? Bom, gente, Star Trek é uma série que tá aí desde a década de 60 até hoje, né? Então a gente daqui a pouco tá fazendo 60 anos de Star Trek, imagina o tanto de filmes e séries que a gente tem. Então a gente tem várias formas de assistir, aqui eu vou dar a minha humilde opinião de fã de Star Trek, mas você pode assistir da forma como você quiser, né? Como você achar melhor. Você que tá pagando o streaming, você escolhe. Você que escolhe, não é não? É a gosto do freguês. Porém, eu vou falar aqui de linhas, assim, de formas que eu acho interessante e que eu já vi pessoas entrando no fandom de Star Trek. Bom, a gente tem aí, que eu penso assim, 3 formas da gente começar a assistir Star Trek. Uma pela linha do tempo Kelvin, outra pela linha do tempo aí, cronológica e outra pelo tempo de produção, né? Pelas séries que foram produzidas, né, ao longo do tempo. Como que eu acho e que eu já vi muita gente entrando no universo de Star Trek? Pela linha do tempo Kelvin. O que acontece? A gente tem 2 linhas em Star Trek. A gente tem a linha do tempo Prime, né? Que é a linha do tempo aí que começou lá em 1960, que tem todas as séries e todos os filmes. E a gente tem a linha do tempo Kelvin, que é uma linha do tempo paralela, né? Que são os filmes do J.J. Abrams, que foi o reboot de 2009. E por que eu acho que o reboot de 2009 é interessante para começar a assistir? Porque a série clássica, né, que é a primeira feita lá da década de 60, ela é maravilhosa. Só que lá na década de 60, a gente tem o quê? Filmes um pouco mais lentos, né? A gente não tem aqueles efeitos especiais tão legais, né? São mais defeitos especiais. Feito com uma Coca-Cola e um pastel, que é coisa maravilhosa. Pra quem não tá acostumado com efeitos especiais, tipo, já tá acostumado com efeitos especiais de hoje em dia, ver aquilo lá, você vê a diferença de maquiagem, você vê que é um cara vestido com uma roupa, você pensa assim, meu Deus do céu, pela história, vale a pena assistir. Eu já comecei a assistir a série clássica e eu tô adorando. De verdade, eu tô me tornando fã de Star Trek. E assim, eu super recomendo a série clássica, mas é melhor seguir pelo seu raciocínio, por favor. Eu só quis adentrar isso. Bom, a série clássica é maravilhosa, né, gente? Então, eu penso, né, que é interessante pra quem não tá acostumado com filmes antigos, igual a série clássica, né, que tem aquele belo papelão, né, como... Tem umas coisas que super são feitas de papelão, gente, é sensacional. Então, como a série aí é de 1966, né, a gente tem aí um tempo de série, a série é um pouquinho mais lenta, né, a gente não tem... Os filmes hoje, eles são muito mais rápidos do que os filmes aí da década de 60, e por isso... Empolguei aqui. Franquia errada, mas... Tô quebrando o cenário. Tem um Star Wars no meu Star Trek. Bom, então como eu tava falando, como a série é da década de 60 e tem aí, né, a série é um pouquinho mais lenta. Então, pra quem ainda não é familiarizado com filmes mais antigos ou com ficção científica, eu indico, e várias pessoas que eu conheço começaram pela linha do tempo Kelvin, porque você vai ver Kirk, Spock, McCoy, Uhura, dentro de um contexto mais moderno, dentro de um contexto de efeitos especiais mais legais, mais novos, e aí você acaba conhecendo os personagens e apaixonando com esses personagens, e aí você vai pra outra linha do tempo.
Então conheço várias pessoas que se tornaram trekkers assim. Mas a gente tem também a começar pela clássica, né? Que é a série lá da década de 60, maravilhosa, que começou toda essa franquia, né? Que a gente tem aí até hoje. E que é uma série, obviamente, que eu acho sensacional, né? E totalmente à frente do seu tempo, né? Star Trek sempre foi, assim, uma série muito à frente do seu tempo. E a gente tem que olhar, quando a gente vai ver Star Trek, a gente tem que olhar com os olhos daquela época, tanto para os efeitos especiais, né, e pro tempo da série, e depois a gente acaba acostumando e é, ó, maravilhoso. A gente tem que focar na história, porque é a história de Star Trek que é o importante, e a mensagem que a série clássica traz é sensacional. Então, você pode começar pela linha do tempo Kelvin, né, que você vai ver aí uma Star Trek mais moderna, ou você pode começar lá pela série clássica, né, de lá da década de 60, que é maravilhosa. Também conheço vários trekkers que começaram pela clássica, depois foram seguindo aí Nova Geração, Deep Space Nine, Voyager e ficaram super fãs também. Então, eu sou recente trekker, eu tô meio que navegando por todas essas linhas do tempo. Eu vou confessar aqui que eu tô navegando por todas essas nuances, né, essas linhas do tempo. Eu comecei a assistir recentemente a linha do tempo antiga, mas eu gostei, tipo, eu tô revendo a trilogia Kelvin, da linha do tempo Kelvin, achei interessantíssimo. Porque eu não imaginava ver um Sr. Spock. Tem muita gente falando Doutor Spock. Ele não é doutor, tá? Me corrija se estiver errado. Ele não é doutor. Muita gente fala Doutor Spock. Ele não é doutor. Ele é o quê? Qual é o primeiro oficial? Primeiro oficial. Ele é primeiro oficial. Ele não é doutor, tá? Então, sim, só pra deixar claro. E eu também já errei 300 vezes, então tá suave. Mas uma coisa que é interessante ao mesmo tempo que tem semelhanças, tem uma enorme diferença entre do Zachary Quinto, do Sr. Spock do Zachary Quinto e do Leonard Nimoy. Lógico que o Leonard Nimoy é lenda, porque a gente conheceu o Sr. Spock, olha, falando doutor, o Sr. Spock pelo Leonard Nimoy. Foi o primeiro na vida que eu vi. Mas depois que eu conheci o Zachary Quinto, eu pensei, cara, o Dr. Spock é um ninja, né? Dr. Spock. Vou repetir. Depois que eu conheci o Zachary Quinto, eu olhei e falei, gente, o Sr. Spock é um ninja, né? Porque eu posso dar alguns spoilers aqui, sem querer. Ele, assim, ele é muito guerreiro, ele é muito lutador, ele é muito pra frente, tem muita ação nessa linha do tempo Kelvin. Então isso me chamou muita atenção, isso é muito legal. Eu achei muito interessante a interação dele, do Kirk, do... Qual outro? Terceiro? McCoy. E o bacana... Agora eu estou... tá me dando uma aula de Star Trek. Pois é, os trackers aí de plantão, por favor, não me fuzilem, porque tem muita coisa que eu estou aprendendo, tá? Depois que eu peguei esse sabre aqui, muita gente vai me fuzilar, mas não me fuzilem nem os Jedi de plantão e nem os trackers, porque todo mundo mora aqui no Cineral, tá todo mundo junto. Relaxa, aqui tem espaço pra todo mundo. Tá? Fica de boa, tamo junto aí. Mas eu tô entrando agora nesse mundo. E eu achei sensacional. E uma coisa que você tinha me falado, que ao mesmo tempo que o Spock, ele é muito, tanto na série clássica quanto nessa nova, que ele é muito razão, o McCoy já é emoção. Então já é uma coisa assim, um paralelo gigante entre os dois, né? Às vezes eles podem brigar entre eles, né? E tem o Kirk no meio, coitado, que, tipo, ele é meio que os dois, tipo, velho, calma lá. E eu vi os filmes, achei isso interessantíssimo, tô revendo de novo e eu quero assistir todo o material que existe de Star Trek. Eu sei que eu vou demorar 200 anos, mas eu quero. Eu acho excelente, eu tô gostando. Eu acho muito interessante a gente começar pela linha do tempo Kelvin, caso você goste de efeitos especiais mais novos e queira conhecer Star Trek de uma forma mais moderna. Se você já tá muito familiarizado, como alguns amigos meus que são
muito fãs de Star Wars e que gostam muito de ficção científica. Eles já começaram pela clássica, lá da década de 60, e amaram. E começaram lá. Clássica, nova geração, Deep Space Nine, Voyager, e foram lá e hoje são trekkers. Tem essas duas formas de assistir que eu já vi várias pessoas, tanto começando pela clássica, tanto começando aí pela Kelvin, né? E tem outra forma também, existem várias formas, né? Mas tem outra forma também, que é o quê? Começar pela linha lá, pela ordem cronológica das séries. Começar pela prequel, que é Star Trek Enterprise. Que Star Trek Enterprise, vou te falar, uma das minhas séries favoritas, maravilhosa. Muito boa, é muito boa. Eu super recomendo, é muito boa. Muito boa. É muito boa. Enterprise é maravilhosa. Eu tô reassistindo, né? Aliás, eu tô começando a assistir agora Enterprise. E eu tô achando sensacional. Por favor, continue. Enterprise aí é a primeira da linha do tempo. Por quê? A gente tem aí a série clássica, né, da década de 60, e que depois, com o tempo, né, foram se fazendo séries a partir desse momento. Então tem a clássica, depois tem a série animada, depois tem Nova Geração, Deep Space Nine, Voyager e todas as outras séries aí pra frente. Depois começou-se, né, a fazer... Depois da Voyager, a gente começou a fazer aí Enterprise, que é uma prequel. E que eu gosto muito, sempre gostei muito, que ela é da década de 2000 aí, né? E que ela é uma prequel muito consistente, porque ela vai mostrar aí 100 anos, mais ou menos 100 anos? É 100 anos? Mais ou menos aí 100 anos antes do... Não sei se é 100 anos, tá? Mas é mais ou menos o... Eu acho que é 100 anos. É 100 anos? Acho que é porque tem uma delas, que eu não sei se é Discovery ou Voyager, que se passa 10 anos antes e depois... Não, pera. Eu tô queimando a largada aqui, mas que se eu não me engano, a Enterprise é 100 anos antes dos acontecimentos originais. Eu acho que é 100 anos. Enfim, alguns bons anos antes da série do Kirk, Spock e McCoy. E Enterprise eu acho que é uma prequel, assim, muito consistente, que você vai ver, assim, o início, que eles vão falar lá do teletransporte, eles ainda não sabem direito usar o teletransporte, tem medo do teletransporte. Eles não fizeram a diretriz primeira ainda, então o Archer fica toda aquela dúvida, o que ele vai fazer, porque ainda não tem, né, a frota estelar não tá aí formada direito. É muito legal, é uma série muito legal, muito consistente, é uma série episódica, né, que é, nossa, eu amo. Então a gente pode começar também, se você quiser. Então, além de você começar pela linha do tempo Kelvin ou pela clássica, você pode começar por essa linha aí de começar a ver Enterprise, que é a primeira, né? Depois você pode ver aí as 2 temporadas de Discovery, depois Strange New Worlds e depois a clássica, né? Fica a seu critério, como eu te disse, fica ao critério do cliente. Você tá pagando aí o streaming, você vai decidir. Isso aqui é só uma ideia para vocês começarem a assistir. Porque Star Trek tem muito material. Então a gente quis fazer esse vídeo justamente para ter algumas ideias, para você ter alguma ideia de como começar a assistir, como entrar nesse mundo. O bacana é que não só vocês aí do outro lado vão estar aprendendo, como eu também, confesso que eu estou aprendendo e eu acho sensacional, essas maneiras de assistir Star Trek. Esse vídeo aqui tem totalmente a intenção de dar a você um recente tracker, um norte. Você quer um pequeno norte de como assistir? Tá aí, a gente está dando assim, um caminho das pedras, né, de como começar a assistir Star Trek. Cara, eu posso falar que eu assisti Enterprise e assisti Strange New World, assim, e eu tô adorando as duas. Por quê? A Enterprise tem aquele jeito clássico que a série clássica lá de 66 trazia, a primeira, né, a série original, que era de núcleos de episódicos. Tipo assim, tinha um caso num episódio, outro caso no outro episódio, tinha início, meio e fim e acabou. O Strange New Worlds, ele não é tanto assim, mas eu gosto. Por quê? Ele tem uma linha narrativa que de todos os episódios vai acontecendo pequenos fragmentos durante a história da série, ok? Mas a história principal tem uma base embaixo, que é a história do Capitão Pike, que ele vê o que acontece, que ele tenta desesperado tentar mudar. Eu não vou dar spoiler, fiquem tranquilos. O que acontece com ele, é o caso X, né? Ele tenta entender o que acontece, que é a base esse é o enredo da série.
mas tem esses fragmentos de episódicos, assim, durante a série que eu achei sensacional. Então essa forma cronológica de assistir é uma coisa que me pegou mesmo. Que bom. É uma das coisas que me pegou mesmo. Então, assim, eu quero voltar a assistir A Linha do Tempo Kelvin e continuar assistindo de Enterprise pra frente. Agora vamos pequena polêmica aqui. Não vamos falar de coisa muito chata nem nada. Por que nem todo mundo é muito fã de Discovery? Polêmicas. Por quê? Polêmica. Aliás, gente, o que tem em fandom é o quê? É polêmica, né? Se você tá num fandom, você sabe que tem polêmica, não sabe? O fandom de Star Trek tem muitas polêmicas, como todos os outros, né? O que acontece? O que aconteceu com Discovery? Discovery, a gente passou muitos anos sem nenhuma série, né? A gente teve aí clássica, os filmes da clássica, nova geração, os filmes da nova geração. A gente teve aí Deep Space Nine, Voyager, Enterprise. Depois a gente teve aí os filmes de 2009 e passamos um hiato aí sem séries. E aí Paramount resolveu aí fazer tipo um reboot, falar, nossa, precisamos de uma série nova de Star Trek. E aí veio Discovery. Discovery é uma série que eu gosto muito, mas ela acabou sendo um pouquinho controversa, porque ela era para ser uma prequel. Mas só que os efeitos especiais são muito bons, algumas tecnologias dela são um pouco à frente do tempo, então as pessoas não conseguem ver muito ela como prequel. Tá? E as 2 primeiras temporadas dela são prequel, seriam antes aí do Kirk, né? Tanto é que o pai que aparece. Então, assim, aí tem essa controvérsia, né? E também Discovery não é uma série episódica. E a grande maioria dos Star Treks é o episódio da semana, né? Tem uma história que acontece ali durante a série toda, mas a série tem o quê? Episódios, né? Começo, meio e fim daquele episódio que você assiste aquela semana, depois, semana seguinte, você assiste. E Discovery não. Discovery veio fazendo... veio direto, assim, com uma série que você precisa ver o episódio anterior para entender o segundo. E se precisa do segundo para entender o terceiro. Então, muita gente, no início de Discovery, foi uma polêmicazinha aí no fandom. Muita gente não gostou, muita gente gostou. Eu gosto muito de Discovery, mas realmente, como prequel, ela falha em algumas coisas. Mas a série é muito boa, tá? Ela tem 5 temporadas, depois na terceira temporada eles já vão lá pro futuro, e aí sai aí de ser prequel, né? Ela vai ser o final aí da linha do tempo. É isso. Quanto tempo mais ou menos? Eu acho que é 900 anos no futuro. Acho. Ou seja, já era todos os personagens clássicos, tudo que aconteceu no primeiro, na segunda temporada e tudo atrás, ou seja, avançou 1000 anos e todo mundo já morreu e bola pra frente. Foi mais ou menos isso. Ah, outra coisa. Outra polêmica aí de Discovery é que a Michael, né? Polêmica. Polêmicas. Outra polêmica de Discovery é que a Michael, né, teoricamente seria irmã adotiva do Spock, e isso não foi falado em nenhuma outra série, por isso que tem essa polêmica, né? Eu pessoalmente gosto muito de Discovery, eu acho que eles amarraram muito bem no final aí, né? Posso estar... Enfim, se você discordar, não tem problema, né? Concordamos em discordar. Se você discordar, não tem problema. Comenta aqui também. Mas eu gosto muito de Discovery. Eu acho que é uma série muito boa. Não é a minha favorita de Star Trek, mas é uma série boa, né? E depois de Discovery... Discovery. Depois de Discovery, o que eu acho que é o grande trunfo de Discovery? O grande trunfo de Discovery foi fazer o reboot de Star Trek e dar início à nova era de Star Trek, que é o quê? A nova era de Star Trek que tá agora no Paramount Plus, né? Que aí a gente vê que aí o Star Trek, né? O Discovery teve teve Pike, tô doida. Teve Pike, Spock e a Una, Number One, que a gente conseguiu o spin-off, que é o queridinho de todos os fãs, que é Strange New Worlds. Salve, salve Strange New Worlds. Série maravilhosa, que a gente já tem 2 temporadas. Agora a gente vai começar a 3ª temporada, todo mundo super ansioso. O Pike é foda. O Pike é melhor. Polêmica aqui. Não sei se você gosta
o pessoal mais clássico, os trackers mais clássicos ou não sei. Mas eu vou falar uma coisa. Depois que eu conheci o Capitão Kirk. E agora eu sou Team Pike. Porque o Pike é foda. Pike é foda. O Pike é foda. O Pike, ele é muito inteligente. Ele vai no argumento ali. Ele sabe cuidar da galera. Não tô falando que o Kirk não saiba. Não me entenda errado. Eu não tô esculhambando o Kirk. Não é isso. Mas tipo, o Pike, ele chega lá. Ele sabe na malemolência e tal. E tipo, ele sabe na parte da lábia. Ele é diplomata. O Pike é a malemolência de uma outra maneira, né? É aquele samba do Crioulo Doido, mas de uma outra maneira. Só isso que eu ia falar, meu. E a gente teve, eu tava falando de Discovery, né? Então Discovery, ela fez esse reboot aí no universo de Star Trek. E depois de Discovery a gente teve um boom aí de séries de Star Trek que, vamos combinar, né, gente? Tá sendo uma época maravilhosa pra ser trekker. Porque a gente teve, depois de Discovery, a gente já teve aí Lower Decks, que é a série animada hilária, sensacional. É uma das melhores séries que eu já assisti. A gente teve Lower Decks, a gente teve aí Prodigy, né, que é uma série infantil. A gente teve Strange New Worlds, a gente teve Picard. Então, o grande trunfo de Discovery foi reiniciar esse universo de Star Trek e dar origem a esse tanto de séries aí, que foi aí, esses últimos anos foram maravilhosos pra quem é trekker, sempre uma série nova, sempre notícias novas, e foi muito bom, foi muito bom. E agora, continua sendo, né, gente, porque daqui a pouco estamos estreando aí 3ª temporada de Strange New Worlds, que estamos muito ansiosos. E estaremos aqui para poder detalhar para vocês essa nova temporada, dando uma revisitada nos episódios clássicos, nos episódios antigos de Strange New Worlds. A gente pode falar um vídeo só de Strange New Worlds. O que você acha, amor? A gente pode um vídeo review de Strange New Worlds. Porque Strange New Worlds também eu sou apaixonado. Então, eu acho que valeria a pena. O que você acha? Eu acho. Logo teremos mais Pike aí, mais Enterprises, mais Spock. E quem mais que tá no rolê? Una. A gente tem a Una, a gente tem a Ilahan, e a gente tem todos os personagens maravilhosos. E aproveitar para pedir para deixar o seu like, curtir, compartilhar, para ajudar essas pessoas aqui a continuar fazendo vídeos sobre Star Trek, Star Wars. Ajuda muito aí pra gente. E comenta aqui o que vocês acham que a gente deve fazer nos próximos vídeos sobre Star Trek. Tá? A gente pode falar sobre os primeiros episódios, pode falar sobre as séries, linhas do tempo. Aqui a gente, na linha do tempo, a gente falou só sobre as séries, mas tem a linha do tempo completa com todos os filmes, porque a gente tem 12 séries e a gente tem vários filmes que estão aí dentro dessa linha do tempo. Quer saber a linha do tempo toda, junto das séries e dos filmes? Comenta aí que a gente vai fazer. Meu Deus do céu, a gente já tem conteúdo de Star Trek para os próximos 20 anos. Muito obrigado você, cinerauta, que ficou até o final do vídeo. Muito obrigado aos velhos cinerautas que já estão aqui no canal há muito tempo. Seja muito bem-vinda, meu amor, que trouxe conhecimento de Star Trek pra gente e vai trazer muito mais coisa, vai contribuir muito mais. E ela já deu um recado maravilhoso. Deixa o like, curta e se inscreva, você tracker. Essa galera toda que eu sei que vem em peso, que são os trackers, se inscrevam no canal, trackers, que muita coisa nova chegará. Então, vida longa e próspera. Vida longa e próspera.